Fight! E é isso aí, galera, Speed Game trazendo mais vídeo especial aqui pra vocês. E como vocês viram no título e na tube, sim galera, vamos falar de mais um personagem que tá 100% confirmado aí. E por último, é importante, vamos falar das últimas novidades de Garou City of the Wolves, que foram reveladas agora no Evo Awards. E também vamos estar comentando aí do nosso novo anti-herói, né? Sim, vamos estar conferindo aqui sobre a história dele. Vou até botar aqui, ó. Um jovem idealista que mano com ambição, tendo rasgado por inúmeras organizações hostis de saúde tal. Caim fez uma descoberta perturbadora que sua irmã mais velha, Marie, está sendo mantida em cativeiro por uma delas. Lembrando que, segundo o próprio Gizzy, ela estava morta. Também é um dos motivos principais de Rock ter sido adotado pelo Terry, né? Mas enfim, roteiristas sempre jogam duro. Ele une forças com Rock Road para garantir sua liberação. Uma reviravolta do destino, um sonho para o futuro. Sem resolução inabalável, Caim direciona sua atenção para o próximo torneio KOF. Lembrando que o The King of Fighters do universo do Fatal Fury é totalmente diferente do próprio universo do The King of Fighters e do próprio jogo, né? Nas esperanças de devolver Marie com segurança finalmente. Mas, ao que tudo indica aqui, vou até aumentar aqui, calma. Os próprios investidores da SNK, e com certeza chegou até o Oda, que eu estou martelando há muitos vídeos seguidos aqui, que não tem mínimas condições de a SNK ficar com muitos anos, até mais de 2030, sem ter King of Fighters. É a mesma coisa da Capcom, magicamente do nada não tem mais Street Fighter, e o próprio Tekken, o próprio Neko se ficar sem Tekken, o próprio Net vai ficar sem Mortal Kombat, o que acontece? A própria o Capcom tem mais de 5 jogos, além de Street Fighter, de jogos de luta, e o que eles fazem? Simplesmente lançam novos esses jogos de luta e deixam a Street Fighter na geladeira? Sempre vão estar priorizando Street Fighter. E ó, os outros 5 jogos de luta da própria Capcom estão tudo na geladeira. Ah, mas tem relacionamento e coleção. Sim, é o que eles estão fazendo. Cadê? Então, diga um único jogo de luta novo da Capcom aí. Não tem. Aí tem a Neko, mas você tá ligado que a Arena Fighter simplesmente é como se fosse o quê? O que fizeram com The King of Fighters 14, quer dizer, o que fizeram com Naruto Ultimate Store. E a partir disso, criaram vários Arena Fighters. Mas vamos estar aqui, ó. Tá, isso aqui é o elefante da sala. Vamos estar conferindo aqui rapidinho, relacionado ao meu main, né? Que você vai estar conferindo no meu título aí, uma informação Nerd Extras. Que também é um dos motivos de eu estar um pouco ausente. Que vai ser um negócio muito bom. Trouxeram para a 3D, né? O personagem, tanto o personagem quanto o seu cenário. Lembrando que essa ponte, que é fã mais assíduo aí do universo, até do Fatal Fury, sabe que Soul, cidade fictícia localizada em Nova York, que apesar de ser fictícia, faz vizinho de várias cidades reais, como Nova York e outras cidades. Então essa cidade aqui, ao contrário do que algumas pessoas falam, não conectar Soul 2, porque Soul 2 é a Soul 1. Mas enfim. Outra prova aqui que estão reformulando ele de vilão para anti-herói. Porque o que acontece? Quando você sempre. Quando sempre o vilão passa pro lado dos mocinhos, ou quando você sempre desbloqueia o vilão para ser jogável, ele sofre um nerf por muito baixo de 50%. Eu sei disso porque eu praticamente fazia isso aí por toda semana no 3DT Victory ou no 3DT Alpha. Mas enfim, outra coisa aí que a gente vai estar conferindo aqui, ó. A SNK tá procurando inovar, né? Porque é a primeira vez que eu vejo na minha vida de uma empresa que se diz grande
fazer trailer de skin. Trailer de skin. Não tô falando de trailer de personagem, trailer de skin. Mas eu não vou nem... Outra coisa aqui, que foi recentemente lançado aqui, o trailer de... Aqui, ó. Features... Aqui, ó. Trailer de sistema de batalha em destaque. Aí o que acontece? Aqui, ó. Esse cenário que... Ó, que tu indica vai ser de trailer. Vai ser de treino. Já tem aqui, ó. A logo. Poderia ser nova logo de The King of Fighters? Poderia, mas é bem provável que seja só uma logo de The King of Fighters referente ao The King of Fighters original que acontece dentro do Fatal Fury. Mas, né, whatever. Aí tem o que? Acabamos de ver e tem aqui o teste beta. Tem a data aqui. Aí vamos conferir novos personagens. Opa, passou, né? Octerre. Os caras botaram de qualquer jeito porque simplesmente os dois trailers, o que são equivalentes ao japonês e ao inglês, os dois são japoneses. Dublagem japonês. Ó, a dublagem em inglês. Boa, cara. Aqui, ó. Pelo menos usar a cabeça, porque é o seguinte aqui, ó. Otário, Janet, Caim, Terry, Mai e Rock. E até o presente momento, os únicos dois personagens, a Preshma e eu acho que é o Valt, sei lá, o nome desse personagem, é tão extremamente relevante e calma, que eu vou estar falando uma coisa aqui que vai acabar acidentalmente tornando esse personagem mais irrelevante ainda. Mas... tá, bora agora com o que realmente interessa. Como disse em vídeos anteriores, que acertei, né? Andy e Joey tava com muita cara de ser DLC. Tava com muita cara, porque o Fatal Fury City of the Wolves tava com foco 100% aí. No roster principal, tá os personagens do primeiro jogo. Porque tudo tá 100% confirmado agora que o que? Os 3 Fatal Fury iniciais são como se fosse uma fase. Hellbolt também, Hellbolt 1, 2 e o 3, e o especial foi a outra fase também, apesar de ser tecnicamente remake dos 3 Fatal Fury. E ao que tudo indica agora, está praticamente confirmado que o Garou City of the Wolves, o Garou Market of the Wolves e bem provável que vai ter outro Garou, são equivalentes a 3. Ah, mas tá Fatal Fury aqui. Mas bem provável que tem mais outro jogo aí no qual o Rock vai ser protagonista novamente. Agora aqui vai estar incluído o Caim como um personagem aí tecnicamente recorrente. Mas enfim. Por que eu não fiz vídeo? Tanto disso quanto o vazamento do Caim. Porque tem mais de 12 anos nas costas aí sendo jornalista. Primeira regra de jornalismo: confira as fontes. Ah, mas foi... Sim, o que acontece é o seguinte. Os vazamentos apresentados geralmente é o quê? Vazamento de lojas tanto a Amazon, que também teve até o City of the Wolves também, como aconteceu com o The King of Fighters 15. Teve vazamento até próprio do modo história, que estava citando personagens que estavam conversando entre si, que acabaram sendo confirmados também. Aí, volta e meia, como acontece aqui no canal, que a extração de arquivos, calma, vamos chegar lá em algum momento. E esses dois vazamentos confirmou uma coisa que é um pouco triste, que principalmente para ser o principal jogo de 2025 da SNK, eles estão trabalhando com equipe reduzida e estão contando com a quantidade considerável de freelancers, porque não tem outra explicação para tanto o Caim quanto essa acesso aí ter vazado assim, que como vocês sabem, que acompanha o canal, quem acaba vazando informações importantes e também em grande quantidade é o próprio Yusuke Oda, mas ele no presente momento tá até tranquilo. Então,
Se a CNK não der um jeito aí de, pelo menos, ó, pronto, pessoal que trabalha freelance, aí, para de trabalhar freelance, agora vai trabalhar para fixo e assinar o contrato de confidencialidade, porque é o seguinte, acabou. Assim como eles fizeram com isso, tem o Art of Fight que eles vão vazar pra caramba, tem o próprio o RPG do Samurai que eles vão vazar conteúdo pra caramba, e próprio colaborações, DLCs, e vocês sabem, principalmente, aproveitando você, que se tiver algum investidor da SNK ou de outra empresa assistindo, vocês sabem que isso aí é vazamentos e que não seja estratégico, é igual prejuízo, né? Então, olha, fique de olho. Mas a presença do bom e velho Mr. Big aqui não só abre a possibilidade, também querendo que assim, ó, atualmente vai ter uma trama bem paralela, que vai ser o quê? O Billy, o Caim, o Mr. Big e o mesmo não querendo, o próprio Rock para disputar, para que vai ser vai ter a liderança de tal. Mas a presença do Mr. Big aqui tá 100% confirmando o protagonista que tá todo mundo querendo. Sim, estamos falando do Mr. Karate 2, vulgo Ryo Sakazaki. Ah, por que você tá falando dele? Porque é o seguinte, em toda a história do Fatal Fury, quantas vezes o Terry ou até o próprio Rock enfrentou o Mr. Big? Zero. Ou seja, Mr. Big é o antagonista exclusivo do Ryo Sakazaki, do pessoal do Art of Fighter, ou seja, incluindo o próprio Robert Garcia também, não tem chance de... Yuri Sakazaki tá aqui, que ampliaram, vai botar aqui, ó, Shake Steve Han, que é do estúdio dele, de cinema, aí veio o Papo Café e veio aqui a Academia da Yuri, que... coerentemente, aqui ela deve estar por volta de 30, ao máximo 32 anos, que coincidentemente também equivale aí à idade que a Sakura Kazugano tem no Street Fighter 6. E que tá falando também, ó, a Mai tem a idade também equivalente à idade da Chun-Li, que também tem. O mesmo acontece com Ken, o mesmo acontece com o Terry. Mas se for chutar aqui quando ele vai ser lançado, vai estar aqui, ó, na janela do Joey. Pro ano que vem, que aqui tu diz que tá o verão, né? Outono do hemisfério sul, hemisfério norte, ou seja, hemisfério sul vai estar aqui na nossa primavera de 2026. Então, é só aguardar. Outros personagens? Ah, eu falei lá daquele cosplay de Gretchen. Ele vai voltar. Caim. Pronto, vai ter Gretchen. Ah, por quê? Meus filhos, eu acertei 8 personagens de Tekken 8. 8! Por correlação. Aí que acontece? Vai ter. Outros personagens, até o presente momento, não posso chutar. Posso estar chutando o quê? Blue Mary, que já deu uma pequena vazada aí pelo próprio Oda. Que infelizmente vai ser DLC, né? Que vão priorizar. Agora vai priorizar o próprio Freeman, o Gerron e tá faltando mais quem? O Hokutomara, né? Que eu não queria que eu voltasse, né? Mas eu confundi Street Fighter com... Naquele vídeo anterior, eu confundi Street Fighter 6 com um Garou. Que os 3 ninjas que eu tava falando era relacionado a isso. Que no caso ia ter o Hokutomaru, a Machi Hiranui e o Andy Bogard. Mas, whatever. Errei pro moleque. Mas... Vocês que estão aí, né? Acompanha aí o meu Twitter, vou deixar aí também, junto com os links aí, que tem muita informação interessante, principalmente isso aqui, ó, que é o character design, sim, 3DT, RPG de mesa, a gente, principalmente eu que era mestre, né, que todo mestre é obrigado a ter um personagem do mestre, que para simplesmente salvar a aventura, aí tem tudo aqui que vocês podem estar conferindo. Tem muita coisa interessante, mas vamos botar aqui, ó. Esse aí foi o vídeo aí. O próximo vídeo aí confirmadaço vai ser da Sessão 2 aí do Tekken 8, que
eu vou demorar mais um pouquinho por causa do seguinte. Tekken tem muitos personagens. Eu vi lá a treta lá do diretor do Tekken com o Itagaki, supostamente, né? Fora que também vi aí, pelo menos recentemente aí, tá tendo muita matéria relacionada ao Tekken 8 aí. Claro, é possível que tenha personagem de Street no próprio Tekken 8, novamente, mas isso aí só pro próximo vídeo aí, porque os vídeos eu vou estar apresentando com embasamento. Então vai estar valendo muita pena. E, né? Vai ter a janelinha, que aí vai ter o teste beta e vocês sabem muito bem o que acontece toda vez que tem lançamento de betas, né? Então, continue acompanhando o canal que assim que tiver informações exclusivas, né? E daquele jeito, pode estar conferindo no canal que vai ter informações em primeira mão. Então, continue acompanhando o canal. Até a próxima, galera. Fui! Finish him.